E aí, pessoal, tudo bem? Estamos começando o nosso esquema de jogo aqui na WebZone. Lembrando que a gente começou na semana passada uma entrevista com o Caio Soares, né, preparador físico da Portuguesa, e a gente anunciou que hoje nós teríamos a continuação dessa entrevista e nós vamos chamar ele novamente aqui para participar com a gente. Caio, obrigado pela sua atenção com a gente novamente. Eu queria continuar falando do assunto da preparação física que a gente terminou no último programa. Você estava falando, né, das diferentes situações que você pega em cada clube, diferenças de alimentação e de estrutura, que isso acaba impactando bastante. Eu queria te perguntar uma coisa, como que é a questão com o treinador? A gente sabe que tem treinador que às vezes quer treinar mais, outros quer treinar menos. Você tem algum tipo de problema com, ou já teve com treinadores que às vezes querem exercer uma carga de trabalho acima do que você está planejando? Enfim, fala como é que é essa adaptação aí, o trabalho com os comandantes. Essa é uma situação bem delicada mesmo, André, e das mais significativas, eu entendo, para o preparador físico. Porque muitas vezes o treino que o treinador dá cai na responsabilidade do preparador físico, muitas vezes o preparador físico nem tem o poder de atuar mesmo naquele treinamento, porque é um treinamento do treinador. Hoje eu trabalho na Portuguesa com o Sérgio, que uma grata coincidência é meu pai, né? Então essa sintonia fina entre nós dois, ela é muito próxima, até porque ele é um cara que se formou também, ele estudou educação física. Então hoje, particularmente no meu trabalho, eu não tenho esse problema, porque ele tem um entendimento muito claro disso, eu tenho uma liberdade muito boa, não por ser mais profissional mesmo, de poder direcionar muitas situações do trabalho, essa questão de carga mesmo. Então, assim, existem treinadores que gostam de treinar mais e tal, e, na verdade, essa situação, eu, pelo menos na minha carreira, eu lidei com ela com ciência, assim, sabe? Mostrando ao treinador os efeitos que fazem daquele treinamento, por que daquele tempo, daquela carga, de alterar para mais ou para menos. Então, eu procuro conduzir muito o meu trabalho dessa forma. Argumentando com o treinador, é claro, respeitando, eu tenho que entender que o treinador é o comandante do time, do que significa estar no futebol, eu tenho plena consciência disso, mas o meu trabalho ele serve muito para auxiliar. O preparador físico hoje ele é preparador físico, para que todos entendam, mas ele é um grande auxiliar também do treinador no aspecto físico. E aí essas situações elas precisam se comunicar a situação física com o trabalho tático, com o trabalho técnico, porque muitas vezes a gente tem jogador que cai de rendimento, e às vezes tecnicamente ele caiu de rendimento por alguma situação. Dessa forma eu conduzo o meu trabalho, me apoiando em algumas situações que já existem, são muito consolidadas na minha área, a questão de ciência mesmo, para poder argumentar com o treinador, e durante a minha carreira eu não tive problema, né? Eu trabalhei com o Betinho, que está no CSE hoje, disputando a Série D, foi bem tranquilo, com o próprio Toninho, que hoje é gerente de futebol, né, executivo de futebol na Portuguesa, também um cara super esclarecido, e não tivemos problemas com relação a isso. Então, graças a Deus, nesse período, como eu estou de preparador físico, eu peguei treinadores que souberam me entender, e como tivemos uma boa condução juntos no trabalho. E só para, como curiosidade, né, o Caio citou o pai dele, o Sérgio Soares, que é o treinador da Portuguesa. O Sérgio Soares foi entrevistado pela gente aqui na WebZone, né, algumas semanas atrás, aí acho que foi um mês atrás, né, Edu? Então, legal a gente ter a visão dos dois aí, e é interessante, é muito legal, né, ver essa parceria de pai com filho trabalhando juntos, muito legal mesmo. Edu, pode fazer mais uma pergunta. Vou puxar essa questão, ô Caio. Como é que é trabalhar com seu pai, assim? É a primeira vez de trabalhar em outros clubes? Tem aquela discussão, assim, coisa de família ou não? Ou ali é a parte profissional mesmo? Porque sempre tem essa Assim, curiosidade, né? claro, muitas pessoas têm, eu levo isso com naturalidade hoje, né? No começo da minha carreira, não como preparador físico, mas como atleta, eu já joguei também. Isso é uma situação que eu tinha essa confusão também, né? De, pô, é o pai, é o treinador, é essa coisa toda. Mas depois
por já ter vivido muito tempo jogando e depois quando eu me tornei preparador físico, essa situação para mim ficou bem, para nós, né, no caso, ficou bem tranquila de levar, porque eu me preparei muito para poder exercer essa função que eu estou exercendo hoje, assim. Então, eu estou num lugar de confiança daquilo que eu faço muito grande. Então, essa questão de trabalhar com o pai, não tem. Aí, pelo contrário, assim, tem o benefício, né? Eu, por ser filho dele, de repente eu posso falar coisas com ele, conversar coisas com ele, que outras pessoas não têm essa possibilidade por ter um laço, um vínculo familiar mesmo, né? Então, a nossa função de trabalho ela é o mais profissional possível para fazer com que nós dois possamos crescer nas nossas carreiras, ele como treinador e eu como preparador físico. Mas isso é uma coisa que nós temos muita tranquilidade, principalmente ele confiar em mim, porque quando eu começo a trabalhar com ele, ele já era um treinador que já tinha alcançado resultados muito positivos na carreira dele. Então, ele me levar para a comissão dele como preparador físico, ele atrai normalmente muitas críticas, né? Porque as pessoas encaram como, trabalhando com o filho, está favorecendo o filho, como a gente vê com outras situações, eu não vou nem abranger para outros lugares, mas no próprio futebol mesmo, quando a gente vê que um treinador trabalha com o filho, qualquer coisa que seja, é difícil ver comentários positivos no sentido de, está trabalhando com o filho porque o filho realmente tem capacidade. Então, isso, por nós estar nessa função, se estende a mim, né? Na Portuguesa não foi diferente, isso aconteceu no nosso início ali, até começar o campeonato e os torcedores começarem a ver qual era a condição do time. Nós dois, né, fomos muito criticados por isso, mas depois que a torcida começou a ver como estava executando o trabalho em campo, como estava acontecendo as coisas em campo, aí eles passaram a não falar mais, a não criticar, viram o que estava acontecendo, né? Então, e aí com o título, hoje dá um respaldo muito grande, porque eu digo para fora, né? O título é que fez as pessoas mudarem o olhar de vez, né? Mas durante o trabalho, durante a competição, nós já vimos que era um bom trabalho. E aí, para mim, isso é algo que foi muito, como eu posso dizer, foi muito feliz. Foi o primeiro título que eu tive com meu pai, por exemplo. Como você me perguntou se a gente já tinha trabalhado, nós já trabalhamos juntos em outros lugares, mas essa situação, como foi a Portuguesa, um grande trabalho e terminando com o título, esse foi o primeiro. Então, assim, foi um momento muito especial para nós, não só para mim, mas para ele também, com certeza. Caio, uma coisa que a gente sempre vê em discussão, e é uma coisa muito controversa, né? Cada um tem uma opinião diferente, é a questão a quantidade de jogos por semana, né? O famoso quarta e domingo, ou quinta, sábado, ou terça, sábado, enfim, esses 2 jogos por semana. Como é que você encara essa questão para o preparador físico? Você acha que é algo que é positivo, ou você acha que tendo 2 jogos o jogador está com mais ritmo de jogo? Enfim, é uma coisa que a gente que é leigo, a gente às vezes fica na dúvida. O que você pode esclarecer para a gente? André, o melhor é que fosse mesclado isso, né? Não fosse uma batida de, sei lá, 10 jogos, 15 jogos em sequência dessa maneira que você falou. Eu sei que não existe a possibilidade de espaçar, isso daí não acontece, mas ser 10 jogos dessa maneira, por exemplo, como foi agora no dia 19 de junho, eu estava vendo da Série A, por exemplo, muitos times que estão disputando 3 competições juntos, de 19 de maio a 19 de junho, completaram 10 jogos num período aí curtíssimo, um jogo a cada 3 dias, né? Para 30, exatamente isso, um jogo a cada 3 dias. Não tem como isso. E nós, na Série A2, nós passamos por um processo assim também, não chegou a ser, eu não me lembro agora de cabeça, mas nós tivemos 15 jogos na primeira fase. Desses 15 jogos, uns 12, 10 jogos foram em sequência dessa maneira. Isso, assim, para a condição de um atleta é algo, não tem como. Não existe treinar um jogador para que ele consiga fazer 10 jogos em sequência no mais alto nível da condição física que ele possa atingir. É impossível.
A maneira como que nós enfrentamos essa situação aqui na Portuguesa foi de ir trocando jogadores conforme o desgaste deles vinham aparecendo nos indicadores que a gente tinha de controle de carga e desgaste ali deles, de desgaste físico, né? Então, essa foi a maneira que a gente encontrou, porque dizer o ideal para uma condição de preparação física seria que fosse espaçado, não fosse tantos jogos assim, sei lá, 2 semanas, jogos assim, 2 e 2, e aí espaça, aí vem mais uma semana aberta de um jogo só, esse seria o ideal, sabe? Mas essa condição é o que está posto. Eu não costumo reclamar disso, até porque eu já, antes de começar a competição, eu já sei o calendário, então a gente já se organiza e já se planeja para tentar dar uma direção em relação a isso também. Uma das coisas que a gente olha é uma situação que agora na Copa Paulista nós não vamos enfrentar, vai ser o melhor dos cenários. Nós vamos enfrentar só adversários aqui próximos da capital, região metropolitana, não vai ter viagens para o interior, pelo menos nessa primeira fase, e os jogos todos vão ser espaçados de uma semana, né? Então vai ser jogo só de final de semana, e se eu não me engano, no meio da competição ali, ou no início ali, tem um jogo que faz quarta e sábado, e aí outra quarta e depois expande para uma outra semana. Então, na Copa Paulista a gente não vai passar por esse processo, mas realmente isso daí é o que faz o jogador fisiologista perder cabelo, é essa questão de jogos em sequência, que é algo desgastante para todo mundo. Não é o caso da Portuguesa, da Copa do Campeonato Paulista, mas os times que estão em Série A, Série B, que tem muitas viagens, a gente que é comissão técnica, muitas vezes, quando está nesse processo de viagem, avião, essas coisas, já aconteceu de chegar em hotel e falar, cara, eu tô cansado. Só que eu não tenho que jogar no dia seguinte, né? O cara chega ali, tem que jogar no dia seguinte e muitas vezes cansado. É claro que o nível de preparo dele é maior, tem essa série de coisas que ajudam ele a suportar um pouco mais o desgaste, mas não tem jeito, é ser humano como nós. O corpo dele, a máquina dele estão preparadas, mas também uma hora chega num limite. Isso foi algo bem importante aí que você tocou, porque realmente desgasta muito. Edu, pode fazer mais uma pergunta. Você tocou na questão aí do calendário, a gente sabe que é uma dificuldade, também da questão dos jogadores, assim. Mas algum jogador já chegou alguma vez e pediu para você, Caio, olha, eu estou precisando forçar um pouco mais o treino, estou tendo uma dificuldade aí, acho que os jogos estão muito, vamos dizer assim, um jogo atrás do outro. Já teve algum caso ou não? Edu, essa situação em específico, em competição, como a que o André citou, é muito difícil para você, porque não dá nem tempo de treinar, essa que é a verdade. Os jogadores jogam e já vão e só descansam para o próximo jogo, porque não dá tempo de treinar. Agora, esse processo dessa conversa, de acelerar, isso é uma coisa que eu já faço, principalmente em pré-temporada ou dias que são em que você tem uma semana cheia para trabalhar, seu jogo no final de semana, e depois abre para outro final de semana. Então, e aí essa conversa, nessa situação de jogo espaçado, é diário que tem com os jogadores, e agora nessa fase nós estamos de fase final de preparação de uma pré-temporada para o campeonato que nós vamos enfrentar, e isso diariamente a gente conversa, tem os controles que nos auxiliam, e o feedback dos jogadores é algo que também é mais uma das ferramentas que a gente utiliza para poder ajustar os controles de carga, treinar um pouco a mais, porque tem essa coisa de, precisamos melhorar determinado aspecto de característica física, mas também tem um outro processo. Eu estou muito cansado, mesmo nesse momento, é mais difícil, mas às vezes acontece de você dosar também, e aí você tem aquele perfil do cara que, eu quero treinar, não, hoje não precisa treinar, vamos descansar para você ter o corpo inteiro para amanhã ter um treino, um desempenho melhor no treinamento. Então isso daí é diário, esse controle, essa conversa com os atletas. Caio, eu vou fazer uma última pergunta, até para te liberar e honrar o tempo que a gente combinou aqui com você. Você, tocando novamente na questão do Sérgio, né, filho de ex-jogador e treinador,
é curioso você ter ido para o campo da preparação física. Então, queria que você falasse rapidamente aí como é que foi essa escolha para você de preparador físico. Você inicialmente pensou em ir para o lado de ser jogador, alguma coisa do tipo? Como é que foi para vocês? Essa situação na minha vida se desenrolou de uma maneira muito natural, até porque eu estudei, né, sempre estudei em colégio e jogava junto de estudar, estava jogando. E aí, quando eu terminei o colégio, aí uma situação que veio de casa, né, meus pais falaram, você pode jogar, fazer o que você escolheu, da sua vida, sem problema. A única coisa que eu quero é que você faça uma faculdade. E aí, nesse período, eu não parei, me profissionalizei como jogador, e nesse período fiz a faculdade e fui estudando. Então, aí a escolha da minha faculdade foi educação física, porque era algo de formação que mais aproximava daquilo que eu estava exercendo na época, né? Até tinha fisioterapia também, por exemplo, nesse caso, mas educação física era algo que, na época em que eu escolhi, me chamou a atenção porque eu pensei, pô, eu como atleta, se eu estudar, eu vou poder aproveitar os meus treinamentos de uma maneira melhor. Então, eu pensei em estudar até para aproveitar para mim. E aí, durante a minha carreira como atleta, eu acabei lesionando, uma situação muito parecida com o Tostão, acabou tomando uma bolada, e aí eu precisei ficar 6 meses de cama, eu estou 6 meses sem fazer atividade física para poder recuperar, senão eu poderia ter perdido a visão. E aí esse processo foi que fez a minha cabeça mudar. Jogando, esse momento que fiquei parado atrapalhou muito para mim. Eu estava evoluindo em todos os aspectos. E aí falei, pô, já foi difícil. Então eu estava já na faculdade, estava estudando, então eu me tornei um auxiliar de preparação física primeiro, né? Trabalhei no Juventus, trabalhei no Santo André, então eu fiquei nesse período ainda me aprimorando e como auxiliar de preparação física. E aí o meu processo foi natural. Então, assim, eu joguei, me lesionei e já estava com a faculdade ali já para poder me direcionar para esse caminho. Então foi muito natural, não tinha nem como pensar, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Então foi dessa forma que as coisas encaminharam. Tá certo. Muito obrigado, Caio, pelas suas opiniões aqui, pelos seus esclarecimentos, pela sua participação aqui com a gente. Sabe que o espaço está sempre aberto, né? A gente brinca, mas falando sério, o espaço logicamente está aberto para jogadores, dirigentes, treinadores, mas também para profissionais da preparação física como você, que é uma área muito importante, e sem ela, tenho certeza que não existiria o esporte de alto rendimento. Caio, obrigado mais uma vez e seja sempre bem-vindo aqui com a gente. Eu que agradeço novamente pela oportunidade, é sempre um prazer estar falando sobre futebol, né, no que é um esporte que eu amo, e aí agora a área que eu estou atuando, que eu aprendi a gostar e me divertir fazendo isso e estar dentro do esporte, né? Então eu agradeço você, André, agradeço o Edu pelo espaço e me chama mais vezes que eu volto e a gente vai conversar assim. Prazer, João. Tá certo, então. Obrigado, Caio. Obrigado ao Edu mais uma vez por participar aqui. Tenham todos aí um bom fim de semana e até o programa da semana que vem. Forte abraço a todos. Tchau, tchau.